Você entrega tudo que você precisa pra você saber que, tipo, a gente tá falando aqui do que é The Last of Us. Qual a importância de tudo que tá acontecendo ali pra o Joel e o quanto isso tá mexendo com a cabeça dele. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imagine Só. E hoje falando sobre essa grande série que estreou agora, The Last of Us. E muita animação, eu já começo dizendo assim. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é João. Taz aqui. E a gente acabou de assistir aqui o episódio, né, The Last of Us. Posso dizer que eu vou tomar aqui a liberdade de falar em nome do Taz. Esse episódio foi um episódio surpreendente no sentido positivo. É muito bom ver a maneira como foi adaptado, no sentido de que ela não fugiu ali do que o jogo quer dizer, do que o jogo quer tratar. Ela não foge do enredo original, da narrativa original, muito pelo contrário. Ela meio que... ela respeita o que aconteceu no jogo, o que acontece no jogo, né, os eventos e até as falas. Ela faz ali uma referência quase que exata sobre o que acontece. E se você jogou o jogo há muito tempo, ao você assistir essa série, pelo menos o começo, você vai sentir uma nostalgia muito forte, porque é muito familiar, é um lugar onde você já esteve, não é, Tati? Cara, com certeza. As falas, você falou das falas. E, cara, tem muita fala que é fala do jogo. E aí, quando você escuta aqueles personagens reproduzindo às vezes as falas, às vezes os gestos, você sente aquele calorzinho no coração, né, cara? Acho que quem teve a oportunidade de acompanhar o jogo e quem tá assistindo a série agora consegue perceber que, pô, traz a essência do que é The Last of Us, né? Pra quem nunca jogou o jogo e pra quem vai começar pela série, ela é muito mais explicativa, eu acho, também. Eu acho que algumas coisas o jogo acaba deixando pra mostrar e explicar pra gente mais pra frente, já a série já traz uma contextualização melhor. Então, cara, eu tô feliz por isso. Emocionante. Gente, lembrando, esse episódio ele vai ter bastante spoiler, então se você nunca jogou o jogo e você também ainda não assistiu o primeiro episódio da série, corre... Sempre que amorzinho. Corre lá e assiste esses episódios, o primeiro episódio, ou se você já assistiu, você jogou o jogo, tá tudo certo, vamos pro vídeo. E a gente pode até tocar uma das maiores preocupações, né, que poderiam existir antes de adaptar a série, e era uma das preocupações que eu tinha, que era sobre os atores, eles conseguirem ali transmitir para o público e transmitir para quem tá assistindo a série a mesma característica, a mesma personalidade que existe desses mesmos personagens no jogo. Então eu queria já te perguntar a primeira coisa, que no caso as nossas dúvidas talvez tenha sido exatamente com os dois principais atores, e no meu caso o meu foi mais com a Ellie e o seu era com o Joe. E aí, você comprou o Joe do Pedro Pascal, cara? Cara, nunca duvidei. Cara, não, tipo, assim, eu acho que realmente, de visual, eu não acho o Pedro Pascal muito parecido com o personagem, mas, cara, ele trouxe tudo o que o Joe é. Ele incorporou o personagem, e o mais interessante de tudo é que não só ele, como vários até personagens que, eu não digo que são personagens secundários, como o Robert, por exemplo, mas são personagens secundários, personagens que eles têm uma importância pra trama ali no início, mas eles não vão aparecer novamente. E eu acho que a forma de como eles conseguem trazer esses personagens e eles conseguem contextualizar um pouco mais do que eles fazem, qual que é a função de cada um ali, principalmente dos vagalumes também, que é aquele grupo radical, né, que a gente tem no jogo e também tá presente na série, acaba sendo muito melhor implementada, a gente entende um pouco melhor as motivações. Apesar de você ver isso no decorrer do jogo, eu acho que a série ela consegue trazer muita coisa em pouco tempo. E isso pode ser desagradável para algumas pessoas, porque é uma adaptação, então você vai ter que se acostumar com o fato de que algumas coisas elas vão ter que correr um pouco mais rápido para que a série ela consiga chegar no ponto em que eu imagino que ela vai chegar. Não vou chutar aqui, mas eu acredito que a série ela vai bem longe. Sobre a parte da similaridade dos atores relacionados ao personagem, no seu caso, a dúvida era com o Pedro Pascal. Eu também tinha uma preocupação de que a Bella Ramsey, pelo menos a impressão que eu tive no trailer, é que ela não estava ali tão parecida com a Ellie, né, a personalidade dela. Mas nos primeiros, acho que 10 segundos de cena, você compra que ela é a Ellie, assim...
na frase dela, quando mandam ela fazer a contagem dos números pra saber se ela não tá infectada. Então, a maneira como ela responde, você vê que é realmente aquela ali, ela tá ali 100%. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz em ver essa fidelidade da série com o jogo, né? Mas você falou uma coisa muito interessante também sobre a série trabalhar muitas coisas em pouco tempo, ter essa agilidade de trazer vários conceitos, várias explicações rápidas. Isso é uma coisa que eu achei muito positiva. Eu acho muito interessante como eles começam a série já te falando, olha, isso aqui que é o Cordyceps, isso aqui que é o fungo. Então, o problema todo do mundo, o apocalipse vai acontecer em função disso. Então, você já entende que não é um vírus, que não é uma praga, que é um fungo e que ele toma... E você também entende como ele funciona, né? E eu achei isso sensacional, a maneira como ele já resolve a parada já nos primeiros minutos do episódio. E uma coisa que eu gostei também muito foi... E aí, também queria que você comentasse sobre isso, que eles trabalham a Sarah já desde o começo. Eles meio que colocam por volta de 10 a 15 minutos de cena, de história que não tem no jogo, né? Que passa antes do acontecimento do primeiro jogo, justamente para você se conectar mais com a Sarah, para que você tenha se importe mais ainda com a personagem, para que você conheça mais a personagem e você entenda a falta que ela vai fazer pro Joe ali na frente, né? Cara, isso é muito importante, real, porque por mais que a gente consiga se identificar com a personagem no jogo, você dá um pouco mais de tempo de tela pra ela, você dá um pouco mais de contextualização e você conseguir criar esse ambiente familiar, não só com ela, mas com o Tommy também. Eu acho que você acaba trazendo ali pra aquele momento que a gente sabe que é um momento crucial ali, de virada, ou ponto de virada pro Joel na trama, se torna um momento um pouco mais chocante. Então, eu acho que você conseguir dar mais tempo para esses personagens é muito importante. Não só para ela, mas até mesmo para Ellie também, e até mesmo pro personagem do Tommy. O que eu tinha entendido dele do jogo e o que ele traz agora nessa versão da série, eu acho que acaba sendo mais compatível ali com a realidade. Até porque a gente tem um motivo agora para realmente dele se preocupar mais com o irmão, ele perceber que o irmão, ele acaba sendo às vezes um problema. E esse Tommy realmente ele é mais problemático do que o Tommy ali da versão que a gente tem no jogo, né? Você conseguindo dar mais tempo de tela pros personagens, desenvolver eles, você entrega tudo que você precisa pra você saber que, tipo, a gente tá falando aqui do que é The Last of Us, qual a importância de tudo que tá acontecendo ali pra o Joel e o quanto isso tá mexendo com a cabeça dele. E isso é uma coisa que eu gostaria também de ressaltar muito, é que eles conseguiram trazer a tensão que existe no jogo, a tensão ali do ambiente que é construído já desde o episódio, já desde o começo, lá com a Sarah ainda dentro de casa, toda aquela apreensão que você tem por não saber o que está acontecendo, você escuta tiros, explosões, aviões, as coisas acontecendo lá fora e você não sabe direito para onde está indo tudo e você começa a se sentir tenso jogando com a personagem. E aqui na série é a mesma coisa, eles criam essa tensão ali no ambiente já desde quando é mostrada essa sequência ali, quando a Sarah acorda e procura o pai dela, e eu achei isso incrível. E não só nessa parte, eu acho que ao longo de toda a série eles conseguem construir muito bem o que é a tensão que existe de The Last of Us em todos os ambientes, até mesmo dentro da quarentena. E também sobre essa fidelidade que eu tinha mencionado antes, é muito interessante que você não precisa copiar exatamente. Embora exista as falas que são iguais ou situações que são extremamente semelhantes, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei é justamente a parte que eu não sabia que ia acontecer, que é a coisa que foi criada pra série, que foi trazida de nova pra série, porque os diálogos e o que acontece ali, você já sabe, você sabe o que vai acontecer. Então algumas coisas é bom que você seja surpreendido, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio também, foi a parte da história que está fora do jogo, que não aparece no jogo, que é justamente, de certa forma, o ponto de vista da Ellie dessa história. Porque no começo do jogo você está sempre com o ponto de vista do Joe e você não sabe muito bem qual é um pouquinho da história que aconteceu ali com a Ellie antes dela estar junto ao Joe, né? Cara, esses momentos de surpresa, eles são os mais impressionantes, porque mesmo você já conhecendo a história do jogo, você tem muita coisa ali que acontece e acaba te pegando surpresa. Pra quem não viu ainda, pra quem tá começando pela série, acaba se tornando atrativo também. E aí quando você for jogar, você vai se surpreender por ser diferente no jogo também. E eu acho legal você conseguir criar essa dinâmica entre essas duas formas.
E, cara, tem uns momentos ali, tipo, de jumpscare também, que é muito pouco, porque esse começo eu acho que ainda não te dá tanto susto, mas tem um momento ali do começo, que é a cena do cachorro, que, cara, me assustou, porque eu imaginava que seria parecido com o jogo, e aí foi uma outra coisa. E aí você acaba sendo surpreendido, né? E tem várias outras coisas que vão te surpreendendo, como você falou. Eu acho que a gente tá ansioso pra ver nos próximos episódios o que mais vai surpreender. As coisas que acontecem de forma diferente, elas estão funcionando e ainda conseguem manter ali o lore da história principal, né? Sim, o que é mais importante que The Last of Us precisa fazer é trazer pra série, é trazer para os espectadores a motivação e a explicação do porquê que o jogo foi uma coisa que se destacou tanto assim nos últimos anos, porquê que é uma história que é legal, que é uma história que é especial. E aí tudo isso está voltado, tudo isso está direcionado na maneira como são construídos os personagens, na maneira como você se conecta com eles, na maneira como a história é contada. E se The Last of Us consegue fazer isso, pronto, ele ganha audiência, ele ganha ali o público. E na minha opinião, eu acho que esse primeiro episódio, ele se saiu espetacular nesse sentido. Eu acho que ele traz ali o que é a vibe do jogo, ele traz ali o que é a história, você não fica perdido em nenhum momento sobre o que está acontecendo, você entende as motivações dos personagens, você entende o problema daquele mundo, você entende as relações, sejam boas ou sejam ruins, caso venha acontecer, e o episódio termina com você comprando aquela história, e pelo menos foi assim que eu me senti. Tem aquela revelação ali no final, então acaba te instigando um pouco mais a assistir. Então, acho que The Last of Us, ele sempre foi escrito de uma maneira para que uma hora ou outra realmente isso seria uma série, ou seria algo que se contaria cinematograficamente, e por causa disso foi um grande destaque no mundo aí dos videogames. E não só a história principal, ela é intrigante, mas eu acho que todo o mundo que é criado ali em The Last of Us, todo aquele contexto, a política, essa parte da revolução, que eu digo como revolução assim, da parte dos vagalumes, ele acaba enriquecendo mais a história. Então, assim, The Last of Us, ele é muito mais do que apenas a história ali do Joel e da Ellie. Ele vai trazer muito mais coisa, tipo, do próprio contexto daquele mundo, em toda a sua totalidade. Eu acho que você consegue encontrar muitos caminhos. A gente tem muita coisa pra acontecer nos próximos episódios. Muita. Essa coisa de você trabalhar os núcleos dos personagens separadamente, você consegue ainda dar mais destaque ali para os personagens em si, porque jogando a gente só tem uma visão, né? Que é a visão do jogador quando você joga com o Joel quando você tá jogando com a Ellie, no caso a Ellie. E ali você tem os núcleos diferentes e você tem os personagens sendo desenvolvidos separadamente também, o que é importante para a história de cada um deles, porque eles não funcionam apenas juntos, eles precisam funcionar separados. Você consegue trazer na série agora essa coisa de você desenvolver eles separadamente, mesmo eles funcionando muito bem em conjunto. E aí parte pra essa coisa de que eu tô interessado em ver nos próximos episódios também, se eles conseguem desenvolver núcleos ali fora daquela história em que o Joel, a Ellie e a Tess, eles estão envolvidos. Inclusive, João, eu queria saber de você, o que você achou da Tess nesse episódio, cara? Então, isso é uma das coisas que eu ia levantar logo em seguida, porque o que eu senti na série, e honestamente eu não acho isso um problema, é que eu acho que propositalmente a série ela vai ser menos violenta. E eu falo isso justamente respondendo para o personagem da Tess, porque caso você não saiba, caso você não tenha conhecido, não tenha jogado o jogo, aquele personagem a qual eles vão cobrar a bateria, né? O responsável pelo que tinha acontecido com ela ali, por ter sido espancada, ela dá um tiro nele, entendeu? E ela faz isso com uma frieza, assim, mostrando que a personagem já é acostumada a lidar com esse tipo de coisa e ela não pensa, assim, duas vezes antes de puxar o gatilho se for necessário. Então, eu acho que a personagem, ela tá muito fiel, mantendo as proporções do que seria aceitável, ou do que vai ser aceitável mostrar na série ou não. Mas eu achei muito interessante como eles trabalharam ela. Não só ela, eu acho que a Marlene também tá muito parecida com a personagem original. E os personagens prometem bastante ainda pra série. Cara, a personagem da Tess, que é interpretada ali pela Anna Torv, ela tem uma coisa que é muito interessante, porque meio que você faz uma quebra da personagem, você consegue inverter um pouco
o ciclo de desenvolvimento dela. Porque no jogo, a gente tem uma perspectiva de que a Tess, ela é uma pessoa forte, fria e totalmente inquebrável. E já no começo da série, você traz um pouco mais de fragilidade pra ela, um pouco de medo pra ela, frustração. Então, eu acredito que ao longo da história, ela vai mostrar esse lado mais forte, esse lado mais corajoso, mais decisivo dela. Porque eu acho que o principal ponto da personagem da Tess, aquela que toma a decisão que precisa ser tomada de forma muito rápida. A Tess, ela é um personagem que é extremamente importante pro próprio Joel. Só que eu acho que isso foi muito melhor trabalhado na série. Eu acho que essa conexão que ela tem com o Joel, ela vem através justamente desse ponto que você traz aí, que é dela se parecer uma pessoa mais vulnerável ali, principalmente quando ela tá lidando com o Joel. Então, acho que essa conexão é muito melhor feita aqui na série, talvez, do que como é feita no jogo. O que eu ia falar é que tem pequenas coisas que onde você consegue ver também essa parte decisiva e forte dela, até no próprio diálogo que ela tem com o Robert. Quando você tem ela sendo mostrada pela primeira vez, ela disse, não, ele vai fazer sim o serviço porque eu mando nele. É até engraçado isso, né? Mas você percebe que, tipo, ela é a pessoa que tá à frente da negociação, ela tá à frente dos negócios que eles têm feito ali pra conseguir sobreviver, pra conseguir viver naquele mundo. Você mostrar a personagem por esse outro âmbito, eu acho que é uma forma bem interessante de você trabalhar ela. Eu tô bem empolgado pra ver os próximos episódios e eu espero bastante dela também, cara. Tanto quanto do Joel, Pedro Pascal, quanto da Bella ali também, interpretando a Ellie. E aquela cena final, cara, eu acho que foi uma sacada, assim, muito boa, em você colocar ali uma motivação. Não é uma troca de motivação, né? Porque no jogo o que acontece é que, na verdade, o Joe, ele acaba lutando contra o guarda, acaba matando o guarda, porque todo mundo ali vai morrer. Ele não necessariamente, o guarda não tá necessariamente mirando na Ellie. Vai matar, como é o que acontece aqui na série. Ele vai matar a Ellie. Ele tá focado na Ellie porque ela tá infectada. Então eles têm essa sacada rápida de fazer essa conexão com o passado do Joel, e aí você ativa algo nele ali, um flashback sobre o que aconteceu com a Sarah, e você coloca nele um sentimento assim de vingança e de ódio, em que ele age instantaneamente e parte pra cima do guarda lá pra acabar matando ele. Mas bom, não fica muito claro na série se ele matou, mas no jogo ele realmente mata, ele atira neles, né? Então eu achei que ficou muito interessante essa conexão. O que você pensou disso? Cara, eu achei que esse não é um flashback, né? É meio que um flash, né? Que você tem ali só pra você conseguir dar contexto ali àquele momento de choque, aquele momento de raiva. É o pavor de não querer ver isso se repetir. Exatamente. Né? É muito importante pro personagem dele, cara, você mostrar isso, porque você tem um personagem que não tá só em luto. Você tem um cara que sente raiva. Queira ou não, ele tem a sua aversão ali também aos militares, àquele governo, tanto quanto ele tem aos vagalumes. Cara, é muito bom quando você vê a série tendo esse respeito pela obra, né? Até porque a gente tem os criadores ali do lado, né? Tem uma expectativa muito alta, mano, para os próximos episódios. E eu não vejo como essa série não pode dar certo. Talvez a gente mude de opinião ao decorrer desses reviews, tudo bem, mas a gente tem que arriscar. Sim, mas é bom deixar isso claro. O que a gente tá falando aqui é uma opinião sobre esse primeiro episódio. A série, ela tem total possibilidade, assim como todas as produções aqui, como qualquer adaptação, de ir se perdendo pelo caminho. Isso pode acontecer. Eu espero que não, e acredito que não, porque quando você... a chance de dar certo, a chance de acertar é muito maior quando você tem ali o criador do lado, e a gente pode falar isso da Casa do Dragão, a gente pode falar isso de Sandman, que são grandes séries que passaram aí no ano passado. Então, quando você tem o autor ali junto ali na produção e coordenando as coisas e sendo consultado, acaba sendo mais fidedigno, digamos assim. Não é um voto de certeza que vai ser uma grande série, mas esse primeiro episódio, ele se provou superar ali as nossas expectativas, pelo menos a minha, acredito que do Taz também. Então, com certeza. Acabou se provando uma série que vale a pena você continuar assistindo, que vale a pena você continuar acompanhando a história, mesmo que você conheça o jogo, porque pra você que conhece o jogo, você que já jogou, a série também ela está preparando, e isso é uma crença que eu tenho, talvez pontos de vistas ou caminhos ou rotas que talvez um pouco diferentes, para que você seja surpreendido com alguma coisa.
sabe? Então acho que vale esse voto de confiança. Eu acho que você tem que abrir o coração, abrir a mente também para essas novas possibilidades que a série ela pode apresentar. A gente tem muita versão, às vezes, adaptações, justamente porque a gente gosta muito da obra original. Mas eu acho que você consegue manter a essência, consegue manter tudo que a gente tem na história do jogo, na série, e você consegue trazer coisas novas. É por isso que eu falo que você desenvolver novos núcleos, você desenvolver outros personagens, além daquele núcleo, além dos personagens que fazem parte do arco principal ali, é muito importante também, cara. Então, é isso. Vamos esperar pro segundo episódio e estaremos ansiosos aqui também para poder comentar com vocês. Então deixem seus comentários também, conversem com a gente aí sobre The Last of Us. É isso aí, não percam aqui a nossa cobertura dos episódios de The Last of Us. Deixem realmente nos comentários o que você achou desse episódio. Você que conhece o jogo, você que não conhece o jogo, você tá assistindo a série, você gostou desse episódio, a série te interessou, te fez querer assistir mais, conhecer mais do Joel, conhecer mais da Ellie. Conta aí pra gente se você tá empolgado, se você não tá empolgado, a gente quer realmente muito saber. E não esquece de seguir a gente nas redes, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever nesse canal, dar essa força aqui pra gente continuar crescendo cada vez mais e trazer cada vez mais um conteúdo mais legal, tudo mais. Tudo mais aqui. Isso aí, isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, sempre que você estiver na escuridão... Cara, se você falar esse jogo pra mim, eu vou ter que quebrar a sua cara. Falou. Valeu.